Bem, nós iremos dar uma aula sobre a Páscoa judaica. A palavra Páscoa quer dizer pular, saltar, transição. Transição do quê? Do Egito para a terra de Canaã. Transição do quê? De uma vida de escravidão no Egito para uma vida de liberdade em Deus, em Cristo, na terra de Canaã. Pular por quê? Saltar. O anjo da morte passava e a casa que tinha o sangue na porta, ele pulava, ele saltava aquela casa. A primeira Páscoa foi feita no Egito, em Êxodo capítulo 12. No deserto eles não fizeram nenhuma Páscoa. A Páscoa que foi feita foi na terra já de Canaã. Isso está registrado no livro de Josué. Na região eles atravessam o Rio Jordão, e ali eles param em Gilgal. E ali eles acampam e celebram a primeira Páscoa na terra prometida. Bem, eu quero que vocês abram no livro de Êxodo, capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. Aqui na minha frente eu tenho essas tigelinhas, porque eu não tenho taças, são taças de vidro, enormes. Então aqui tem 2, 4, 5 tigelinhas, e elas estão no lugar das taças, tá? Taças, todas elas cheio de vinho. Aqui na mesa eu tenho 3 pães. Um pão representando Abraão, Isaac e Jacó, tá? Também na mesa da Páscoa dos judeus, eles têm o candelabro com 7 pontas. E quem acende o candelabro é a esposa. A esposa é que acende. E por que ela é que tem esse direito? Porque ela é que vai dar a luz. É ela que dá a luz. Também tem uma tigela com vinagre e salsas. E para que esse vinagre, essas salsas? Porque a família molha aquela salsa naquele vinagre e comem. E para sentir o amargo da escravidão no Egito, quando seus antepassados estavam lá. Também tem uma vasilha, uma tigela com nozes amassada, formando como uma espécie de barro. E eles comem aquelas nozes amassadas. As nozes amassadas representam o barro que eles amassavam, que os seus antepassados amassavam lá no Egito para fazer tijolos para a construção de cidades para Faraó. Também na mesa tinha um ovo cozido. Por quê? Porque o ovo representa a semente. E Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz que da semente da mulher viria o Messias. Gênesis 3 e 15. Também tem um osso limpo de cordeiro. Por que esse osso? Porque o osso do cordeiro que era sacrificado não podia estar quebrado, tinha que estar perfeito, inteiro.
e os ossos de Jesus também não foram quebrados. Bom, então, dizendo para vocês que eu peguei essas 5 tigelinhas de sorvete, né, que nós usamos, né, no lugar das taças. Taças, todas elas cheias de vinho. Nas casas judaicas, são 4 taças, 4. No parlamento em Israel, os políticos, né, eles também celebram a Páscoa, só que lá tem 5 taças. E eu vou explicar o porquê que lá tem 5 taças e nas casas tem 4. Bem, o pai de família, ele começa a ler Êxodo capítulo 6, versículos 6, 7 e 8. E também dizendo que tem na mesa dessa Páscoa tem muitos salgados feito com peixes do mar. Então a família está toda reunida em torno de uma mesa, em torno desta mesa, enquanto os pais estão montando a mesa, as crianças elas vão perguntando o porquê dessas taças, o porquê desses 3 pães, o porquê do ovo, o porquê do candelabro, o porquê do osso e porquê das nozes amassadas. E os pais vão explicando para as crianças dentro do Velho Testamento. O pai pega então, o pai que é o sacerdote da casa, Êxodo 6, versículos 6, 7 e 8. Portanto dirás aos filhos de Israel: eu sou o Senhor Jeová e vos libertarei. A primeira taça, libertarei, taça da libertação. Essa taça tem que estar cheia de vinho. E vos libertarei dos trabalhos forçados do Egito, e vos salvarei. A taça da salvação também tem que estar cheia de vinho. A taça da salvação. E vos salvarei da servidão e vos redimirei. Redimirei, a taça da redenção. Então perceba que no versículo 6 de Êxodo capítulo 6 tem 3 taças: taça da libertação, da salvação e da redenção. Vamos continuar a leitura. Versículo 7. E vos tomarei como meu povo e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus, que vos redimi dos trabalhos forçados do Egito. E vos introduzirei na terra com mãos levantadas. Jurei a dar a Abraão o primeiro pão, a Isaque o pão que fica no meio, e a Jacó o terceiro pão. E vô-la darei por herança. A 4ª taça é a herança. Eu, o Senhor Jeová. Muito bem. Quando o pai ele lê isso, ele pega a primeira taça da libertação, ele bebe nessa taça, passa para todos os outros componentes da família, todos bebendo nessa mesma taça. Aí o pai pega o pão que representa Isaac, que está no meio, e ele parte no meio esse pão. A metade ele coloca na mesa e a outra metade ele vai em um cômodo da casa,
Ele vai sozinho num cômodo da casa, ele vai esconder aquela outra metade. Aí ele pede para as crianças irem procurar aquela outra metade. Enquanto a família aqui na sala, eles ficam cantando salmos, do 108 ao 130. Eles cantam um salmo, o 118 ao 130, 118, 119, e eles estão cantando um salmo, 2, 3, e as crianças estão lá procurando a outra parte do pão. Quando aquela criança acha, a primeira que acha, o pai dá um presente, um brinquedo caríssimo para aquela criança. Aquela criança traz a outra metade do pão e coloca no prato. Por que o pai parte esse pão? Porque a palavra de Deus, ela é dividida, ou ela é repartida em duas alianças. A primeira aliança, a aliança da lei, é a primeira metade do pão. A outra aliança, a segunda aliança, ou a última aliança, é a aliança da graça. É a outra metade do pão. Os judeus, eles fazem isso, mas eles não sabem que aquela outra metade do pão que a criança achou, é a aliança da graça que foi feita no Calvário por Cristo. Eles não sabem, mas nós sabemos. Aí o pai pega essa taça, a taça da libertação. Ele toma, passa para sua esposa, para os seus pais, cunhados, primos, ou seja, todos que estão convidados ali, eles vão tomando essa taça. No momento em que eles vão bebendo esse vinho, eles também vão comendo os bolinhos, que foram feitos com frutos do mar, ou peixes. Eles vão comendo e vão passando essa taça. Aí o pai pega a terceira taça, a taça da redenção, bebe e vai passando para todos beberem. E todos vão participando, dos comes e bebes que estão ali na mesa. E aí a quarta taça, a taça da herança. A taça da herança. Algumas famílias, eles colocam 5 taças. Algumas famílias colocam 5 taças. Por que as 5 taças? Porque eles acreditam que o Messias, ele vem. Mas antes que o Messias vem, Elias vem na frente. O profeta Elias vem na frente. Eles dão essa quinta taça para Elias, e Elias passa a taça para o Messias que está vindo atrás dele. Isto acontece no parlamento em Israel. Lá tem 5 taças e lá está a cadeira de Davi. Então eles esperam que o Messias entre, eles dão a quinta taça para Elias, Elias passa para o Cristo, ele bebe, e aí eles irão colocá-lo na cadeira, no trono de Davi, e irão coroá-lo. Logicamente que a nação de Israel vão fazer isso não com Cristo, mas com o anticristo. Muito bem, então na mesa a família judaica, eles participam dessas 4 taças: libertação,
parte o pão, o pai esconde a metade do pão, a criança acha, eles vão cantando salmos e achando aquela criança ganha um presente e devolve aquela outra metade do pão. Aí ele toma a taça da salvação, toda a família bebe e eles vão comendo também, vão participando, né, da comida que está na mesa. Aí ele pega a taça da redenção e depois eles tomam a taça da herança. Acompanhe comigo, vamos ver Jesus. Lucas 22, Lucas capítulo 22, versículo 17. Acompanhe comigo. Diante de Jesus tem 4 taças. Diante de Jesus tem 4 taças, tá? Tem 4 taças. Aí alguém perguntou, mas por que não tem 5? Porque ele é o Cristo. E ele já estava ali. Olha bem, então na Páscoa judaica, na última Páscoa, que Jesus ele participa, ele vai transformar essa Páscoa na ceia do Senhor, na sua ceia. Então, diante dele tem 4 taças. Lucas 22 e 17. E tomando o cálice e tomando a taça, e havendo dado graças, disse, tomai e repartiu entre vós a taça da libertação. Lembra de Êxodos, capítulo 6, verso 6. No versículo 6 tem 3 taças. No 8 tem a 4ª taça, que é a taça da herança. Então, ele pegou a taça da libertação. Ele bebe e todos bebem. Aí ele parte o pão do meio, que representa Isaac. Isaac, que representa ele, o Cristo. Ele parte do pão. Ele não vai esconder o pão. Por que ele não vai esconder o pão como o pai de família faz? Ele não vai esconder o pão porque ele é o mistério que estava escondido e agora é revelado. Então, agora não se esconde mais nada. Não tem mais nada para se esconder. Ele era no passado o mistério escondido, mas que agora o Pai colocou ele no mundo para que ele fosse revelado, o pão verdadeiro. Então ele parte o pão e ele dá para os 12 que estão ali na mesa. No versículo 18 de Lucas 22, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Né? Jesus aqui ele está fazendo um voto de nazireu temporário. Ele só vai beber agora o vinho quando a igreja estiver na glória com ele. Quando a igreja estiver na glória. Né? O vinho novo que ele vai dar para a igreja lá na glória. Né? É o mesmo vinho que ele transformou a água em vinho em Caná da Galileia. Aquele pessoal, aquele grupo tiveram o privilégio de beberem um vinho novo que nós iremos beber. E tomando o pão, qual pão? Ele pega o pão do meio, são 3 pães que tem na mesa, depois de ter dado graças, o partiu, e depois lhes repartiu dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Então, ele deu pão para todos. Da mesma forma, tomou o cálice, ó o cálice, qual o cálice agora que ele vai tomar? O cálice da salvação, Êxodo 6 e 6. Salvação. E tomando o cálice, depois de ter enceado, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então ele transforma a Páscoa judaica na sua ceia para que seja um alimento para a sua igreja.
Peraí, mas tem mais duas taças aqui na frente dele: a taça da redenção e a taça da herança. Mas Jesus não fala nada, não explica nada, eles cantam um hino e saem para o horto, o jardim das oliveiras, ou chamado Getsêmani. Os discípulos não sabem o que fazer. Por que ele não deu a taça da redenção? Por que ele não deu a taça da herança? Por quê? Eu vou explicar. Ele não deu a taça da herança porque ele só podia dar depois que ele fosse para a cruz. Ninguém recebe herança, ou ele não podia dar a taça da redenção porque ele não tinha ido ainda para a cruz. Ele iria redimir o homem na cruz. Como ele não tinha ido, então o que ele fez? O que ele fez? Ele não deu essa taça. Ele não deu a taça da herança. Por quê? Porque ele não tinha morrido. Você só recebe a sua herança quando a pessoa que está viva morre. E como ele não tinha morrido, então ele não poderia dar uma coisa que ainda não estava em seu poder de dar. Muito bem. A pergunta que eu faço, e para você que vai pregar, e para você que vai ensinar, você pergunta para a igreja, ou então para a sala de aula que você estiver ministrando: qual taça que nós tomamos todos os meses? Qual taça que nós tomamos todos os meses em nossa igreja? A taça da herança? A taça da redenção? A taça da salvação? A taça da libertação? Qual taça? Aí o povo irão responder: taça tal, taça tal, taça tal. Aí, meus queridos, vamos para a Bíblia. Vamos ver qual taça que nós tomamos todos os meses. Colossenses 1 e 12. Ouçam. E dando graças ao Pai que nos fez idôneos de participar da herança dos santos na luz. Colossenses 3, versículo 24. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Vamos agora para Pedro. Pedro capítulo 1. 1 Pedro 1 e 4. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não pode murchar, guardada no céu para vós. 1 Pedro 3 e 9. Não retribuindo mal por mal, nem injúria com injúria, antes, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Então, a taça que nós participamos todos os meses na igreja é essa taça, a taça da herança. Nós não participamos da taça da libertação, porque já fomos libertos em Cristo quando nós o encontramos. Não participamos da taça da salvação, porque já fomos salvos quando nós o aceitamos. Não participamos da taça da redenção, porque já fomos redimidos na cruz. E não participamos dessa taça, porque essa taça
ela não vai ser dada para o Messias, ela vai ser dada para o anticristo, porque o Messias já veio. E eles não deram a quinta taça. A taça que nós participamos todos os meses, meu irmão e minha irmã, é a taça da herança. Colossenses 1 e 4, Colossenses 3 e 24, 1 Pedro 1 e 4 e 1 Pedro 3 e 9. É a taça da herança. E aí a gente vê crente fazendo manha, fazendo isso. Eu não vou tomar ceia esse mês. Você não sabe, meu irmão, que você está jogando fora a sua herança. A sua herança. Você está jogando fora a sua herança. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Amém.